Percebam que todas as transformações que acontecem na arte são como as transformações que aconteceram nos seres humanos. Sempre nos melhora, não é? A arte ela sempre vai ganhando um volume maior, um corpo maior, vai ficando mais densa, não é? Bem mais interessante. Sim, quem não gosta de ir ao museu e observar uma bela obra de arte, não é? Mas hoje você pode ir ao museu e fazer parte da obra. Isso também nos motiva cada vez mais essa interação. E a Lígia, ela percebeu que, aquele que observa, aquele que vai ao museu, ele sente uma necessidade, até o corpo fala, mesmo que ele não diga, mas o corpo fala quando você fica diante de uma obra de arte e fica tão elevado que você tenta até pegar, sem poder, já o teu corpo querendo fazer parte. Então a Lígia Clark, ela percebe isso. O Hélio Oiticica também. Então eles começam já a propor, nossa, vamos criar um movimento no qual seja possível que as pessoas façam parte, não é? Ativa do processo de construção de uma obra artística. Na concepção do artista propositor, a arte precisa estabelecer relações com quem a cria e também com quem a aprecia. O artista não é o único criador da obra, e sim um coautor do processo de criação, dado por um projeto descrito pelo artista, mas para o qual é feito um convite ao público para que participe. São projetos que propõem percursos poéticos, convidando as pessoas a penetrarem na obra de arte para além da apreciação, como mero espectador, e, portanto, a participarem ativamente da criação. Olha só, eu quero frisar aqui as duas primeiras linhas do parágrafo. Na concepção do artista propositor, a arte precisa, olha só, ela precisa estabelecer relações com quem a cria e também com quem a aprecia, não é? Aquele que a criou, ele não simplesmente fez uma cópia, uma reprodução, muito pelo contrário, lá tem as ideias dele, lá tem o pensamento dele, lá tem os sentimentos dele, as sensações dele. E essa obra também precisa estabelecer essas relações, as mesmas, só que cada uma do ponto de vista de cada um, de um ponto de vista individual, ao ponto de vista daquele que criou e ao ponto de vista daquele que aprecia e que participa. Por isso que ele deixa bem claro aqui que o artista não é o único criador, ele é o coautor da obra e aquele que aprecia, ele nos convida a participar da obra. E nós aceitamos o convite. Por isso que ele deixa bem claro que tem que haver essa relação com quem cria e também com quem aprecia a obra. Solicitar ao público que participe da obra tem sido uma prática bastante presente na arte contemporânea. Por quê? Aí vocês podem fazer essa pergunta, não é? Professora, mas por que há essa relação? Meus amores, é muito fácil de explicar. As sociedades, elas vão mudando ao longo dos séculos, ao longo das décadas, não é? Ao longo de cada período. Os comportamentos de quem vivia, né, do homem pré-histórico, são absolutamente diferentes do comportamento do homem contemporâneo, da sociedade que vive hoje. Naquela época, o homem ainda não tinha descoberto que tinha toda uma capacidade intelectual, que poderia pensar, não é? Hoje, tudo que nós fazemos é pensado, planejado, organizado. O homem pré-histórico, ele tinha um objetivo: alimentar-se e proteger-se. Ele tinha esse instinto de sobrevivência muito latente, muito vivo dentro dele. Ele precisava comer todos os dias e precisava se proteger dos animais maiores.
Então, o instinto de sobrevivência dele era enorme. O homem contemporâneo também tem um instinto de sobrevivência enorme, mas ele tem ao seu lado, não é, a capacidade de pensar. Ele pensa para resolver os problemas, resolve cada um no seu momento, não é? Sabe conviver com as pessoas. O homem pré-histórico não sabia conviver em sociedade. Mas o homem hoje, não é? Aquela imagem icônica que tem nos filmes de desenho animado, né, daquele homem que pega, do homem pré-histórico, que pega a mulher pelo cabelo e leva para dentro da caverna. Hoje o homem sabe que esse não é um comportamento ideal, não é um comportamento adequado, não é um comportamento respeitoso. Então houve uma mudança, só, meus amores, que entre a pré-história e entre a idade moderna tem milhões e milhões de anos. Tem milhares e milhares de anos. E durante todo esse processo o homem foi mudando. Ele era, não é? Ele não tinha uma moradia fixa. Ele passa a ter uma moradia fixa, ele não é? Ele não pensava, passa a pensar. Ele constrói, não é? Uma roda, ele descobre o fogo. Depois que eles se fixam em um local, que se tornam nômades, né? Deixam de ser sedentários e passam a ser nômades, eles começam a construir as sociedades, começam a viver, não é? As sociedades. Começam a viver em sociedades, aí vai ter a divisão das terras, aí vão construir as suas famílias, de fato, não é? Depois, essa sociedade, ela também vai ser mudada, aí vão entrar a era industrial, aí o homem vai começar realmente, não é? Aí começa a ter uma relação de comércio, aí começa... E aí, e assim por diante, as sociedades, elas vão mudando, não é? Elas vão se transformando, vão sofrendo alterações ao longo da história. E a arte também vai sofrendo todas essas alterações. Então, hoje, o homem de hoje, ele não quer mais só contemplar. Ele quer contemplar, ele quer tocar, ele quer participar, ele quer transformar, ele quer modificar. O homem de hoje, ele tem um pensamento, uma ideia, tem atitudes diferentes. É um homem que ele é extremamente dinâmico, vive numa sociedade extremamente dinâmica que se transforma a cada dia. Uma sociedade imediata, urgente, tudo tem que ser o agora. Então, a obra precisa impactar esse homem e convidar ele. Não é? O nosso tempo é muito reduzido. Tudo bem, eu posso contemplar, mas que impacto seria se eu estou passando por um lugar, por um local, não é? E vejo imagens gigantescas de pessoas que nunca vi, ou que posso até ter visto, mas passam por mim, eu passo por elas. E essas imagens têm poemas e letras compondo essa imagem. É claro que isso vai me impactar. É claro que por um segundo eu vou olhar, não é? Não é isso que o Alex Fleming fez? Então, meus amores, as artes propositoras, o artista propositor, ele trabalha com isso. E o homem de hoje quer isso, o homem de hoje quer participar, quer transformar, ele não quer mais, ele não é mais a parte passiva, ele não quer ser a parte passiva do processo, ele quer ser a parte ativa, ele quer atuar, entendeu? Ele quer participar, ele quer ser, sim, convidado para participar da obra, ele quer fazer parte dela. Isso acontece não apenas nas artes visuais, mas também em outras linguagens, como a proposta de teatro do artista carioca Augusto Boal. Boal dizia que todo espectador pode ser ator. Dessa forma, Boal estabelecia que todos podiam fazer teatro, todos podiam fazer parte do teatro, do burocrata de um escritor ao operário de uma fábrica, todos sem exceção. Segundo Boal, o espectator é o termo proposto para nos referirmos à ideia de que todos os seres humanos são espectadores porque observam.
Já o termo atores se refere aos que agem. Então, é aquela proposta de teatro em que as pessoas fazem parte, em que o elenco participa ativamente com a plateia tem o seu momento, tem o seu papel, faz parte, ajuda a, a compor a história que está sendo apresentada ali naquele teatro. É uma proposta que é inovadora, né, criada por ele, que é chamada, né, que eles vão dar um nome para esse teatro, que eles vão chamar depois de teatro do oprimido. Retirar a característica de passividade de quem assiste a uma encenação teatral é primordial. A passividade não combina com a proposição de arte trazida por Boal. A proposta é transformar, encontrar saídas para os problemas expostos no teatro e na vida. Nada está pronto e acabado, ao contrário, tudo está por se fazer. Convidando o público a participar das artes cênicas e não somente ficar assistindo ao espetáculo de forma passiva, a linguagem do teatro torna-se disponível a todos, rompendo barreiras entre artistas e plateia. Esse tipo de proposta teatral incentivou grupos de teatro contemporâneo a convidar o público para uma atitude ativa na experiência cênica, não é? Augusto Boal, ele olha para o teatro, não é? Com um olhar mais amplo. Ele olha para aquele teatro, porque o teatro sempre, mesmo sem uma linha divisória específica, mesmo sem um muro, mas no teatro sempre houve aquela divisão. O palco é para os artistas, a plateia, não é? As cadeiras, os bancos para o espectador, para a plateia. A plateia irá reagir a cada ato encenado no teatro. Boal também olha, também percebe a grandeza do teatro, mas ele olha e diz: nossa, há tanta grandeza em um teatro. O espetáculo não pode ficar reduzido a um espectador passivo, que apenas está aqui só para assistir e depois ir para casa. Eu posso fazer diferente. Eu irei propor para a plateia ser ator, atuar, fazer parte. O 12º, né? O 12º jogador no time, a fazer parte, a participar mesmo. Se vocês ainda não estão entendendo, vamos trazer para a realidade da sala de aula. O aluno que está lá passivamente. A professora dá aula, ele concorda com tudo, ele não faz bagunça, ele não atrapalha a aula, ele é excelente, ele fica lá só sentado. A professora diz: agora nós vamos ler capítulo tal, ele vai ler. Vamos responder a atividade, ele vai e responde. Ele é um aluno passivo. Quando ele se torna um aluno participativo? Quando ele começa a questionar, quando ele faz pesquisas e leva para a sala de aula novas informações, quando ele intervém na aula a fim de melhorá-la. Professora, por que isso? Professora, eu fiz uma pesquisa, entendi isso, compreendi. Professora, eu respondi à atividade, mas eu trouxe novos questionamentos para a sala de aula. Professora, eu encontrei um vídeo excelente que fala da história de Boal. Professora, eu fiz uma pesquisa super aprofundada de Lygia Clark, descobri, não é, que ela é considerada uma referência fora do Brasil, uma artista extremamente respeitada lá fora e que o trabalho dela trabalha muito com essa parte sensorial. Então, este é um aluno participativo. Ele não só está ali assistindo passivamente, ele faz parte do processo. Ele ajuda a construir o conhecimento na sala de aula com a professora.
Isso também acontece nas missas, nos cultos que nós vamos. Aquele culto, não é, em que o fiel só senta, levanta os braços, não é? Aplaude, a mesma forma com a missa, não é interessante. É interessante que nós participemos, saibamos, não é? O que cada parte da missa representa, o que cada momento do culto representa, os significados, por que fazer isso? Fazer conscientemente, entender, pensar, querer participar. Não é você estar em uma missa, por exemplo, na hora da comunhão, você vai, recebe o corpo de Cristo, depois você senta e vai colocar em dias ali as redes sociais, naquele momento de silêncio. Não, isso não é participar. Participar é você entender que aquele é um momento de silêncio entre você e o corpo de Cristo, em que vocês se tornam um, em que nessa comunhão perfeita você pode e vai ser transformado dependendo da sua doação, da sua entrega, da permissão que você dá para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Então, isso é que é participar ativamente do processo. Vamos continuar. Prestem atenção aqui aos detalhes da arte de Hélio Oiticica. Aqui, antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouco para vocês sobre essa obra de arte, A Tropicália, de Hélio Oiticica. Eu quero só que vocês entendam que aqui, se vocês observarem, se vocês olharem, é porque não tem como ter uma visão bem ampla da obra, não é? Mas aqui é um labirinto todo feito de madeira, e ele é forrado, veja que ele é forrado com britas aqui, ó. E que no momento em que o espectador, ele caminha, ele é uma obra, um labirinto, onde nós poderíamos caminhar por essa obra de arte. E aí, à medida em que eu vou avançando, adentrando dentro deste labirinto, eu vou me deparando, eu vou tendo contato com elementos da natureza, aí vão aparecer elementos culturais do Brasil, como essa chita aqui, que remete, não é esse tipo de tecido, que remete ao Nordeste. Vou ter contato com elementos culturais, com elementos naturais, plantas tropicais, animais nativos do Brasil. E no final desse percurso, é super interessante essa obra. No final desse percurso, a parada final, a pessoa, o espectador, ele se depara com uma televisão ligada. O que é que isso quer dizer? Creio eu, no meu entendimento, não é? Ao estudar a obra, no meu entendimento, a TV quer dizer que é um elemento de união. Somos todos diferentes, cada um nas nossas regiões, não é? Separados fisicamente, geograficamente, economicamente, historicamente, culturalmente, mas todos nos tornamos um quando estamos diante de uma televisão ligada. Esse é meu entendimento. E percebam que a estratégia utilizada por Hélio é extremamente inteligente, porque você não tem como entender a obra se você se limitar apenas a contemplá-la. Você só realmente fará uma experiência sensorial, porque você ao andar na brita, você vai sentir que falta um equilíbrio, né? Porque não é uma superfíciezinha lisa, plana. A sua visão, os outros elementos que constituem a obra vai mexer com toda essa tua parte sensorial. Você vai ter inúmeras sensações, entendeu? Veja a inteligência da obra. Você só consegue entender se você se tornar parte dela. Hélio Oiticica, artista performático, pintor e escultor carioca, rompeu com as barreiras da arte. Ele explorou várias linguagens artísticas e diversas materialidades para incentivar o público a interagir com a sua obra. Oiticica criava espaços com vários materiais alojados em salas e ninhos que convidavam as pessoas a adentrar lugares labirínticos. O espectador, capturado, é levado a viver uma experiência sensorial. Toques, cheiros e sons e imagens eram oferecidos para a proposição de uma arte
vivencial. O que vem a ser essa arte vivencial? Vivencial vem da palavra vivência, que vem da palavra viver. O que seria essa vivência aqui? O que seria essa arte vivencial? Não é uma arte que eu preciso vivê-la para poder entendê-la, para poder me conectar com ela? Então, essa era a proposta de Hélio Oiticica. Esse tipo de obra é chamada de instalação, porque o artista modifica o lugar, criando um espaço novo em que sensações podem ser vividas pelo público, ao percorrer esse espaço tridimensional. As instalações penetráveis, termo criado por Hélio Oiticica, eram assim um lugar para sentir a arte com o corpo todo, um espaço aberto a sensações corpóreas e mentais. Em outra obra, Oiticica fez esculturas de vestir, denominado parangolés, feitas com tecidos plásticos e outros materiais. As estruturas criadas pelo artista podiam ser vestidas pelo espectador e conforme ele se movimentava e dançava, as formas, cores e texturas se mostravam. Mais um exemplo da linguagem da arte como experiência entre o artista e o público. Na arte contemporânea, muitos artistas se preocupam em criar uma obra que não seja apenas contemplada, mas também vivenciada pelo espectador. A obra não é mais apenas para ser vista, dela se pode participar. É exatamente o que propõe essa nova linguagem. E é exatamente o que explica, não é? A frase inicial da nossa aula hoje, de Lígia Clark, quando ela diz assim: nós somos os propositores, nós somos o molde. Cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Eles dão a forma. Nós é que colocamos lá dentro daquela forma um conteúdo. Ela diz, nós somos os propositores. Nossa proposição é o diálogo. O que basicamente precisa haver para que haja um diálogo? Precisa haver, primeiramente, o emissor e o receptor, não é isso? O emissor, aquele que emite a mensagem, o receptor, aquele que a recebe. Mas ele vai precisar entender essa mensagem. E depois ele responde essa mensagem, né? Ao dar essa resposta, aí já está estabelecida uma relação, não é? E o diálogo, por exemplo, o que acontece quando duas pessoas estranhas que nunca se viram na vida estão em uma clínica esperando para ser atendida para uma consulta? O que acontece quando uma senta do lado da outra e elas começam a conversar, duas pessoas absolutamente estranhas, uma para a outra? O que vai acontecer após um diálogo? Elas vão se conhecer um pouco. Não é isso? E o propositor é como ele diz, nós somos os propositores, nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos, estamos à sua mercê. Nós somos os propositores, enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação. Quando ele diz enterramos a arte como tal, é porque eles convidaram a gente para esse neoconcreto. O concreto está lá, ótimo, excelente. Fica lá o movimento do concretismo. Fique, permaneça. É arte também, mas vamos propor um neoconcretismo. Sim, vamos contemplar sempre, sempre vamos contemplar, mas agora nós podemos participar. Nós somos os propositores, não lhes propomos nem o passado, nem a visão de arte do passado, que era uma visão contemplativa, e nem o futuro, que ainda não nos é conhecido. Mas nós propomos a você o agora, que você faça diferente no agora, que você transforme o agora. Meus amores,
Na página 58, vocês irão se deparar com um box informativo na cor roxa. Essa aqui, ó. E lá vocês irão conhecer um pouquinho a ponta do iceberg, que é Augusto Boal. Vocês estão aí tendo contato com a pontinha do iceberg. Vocês sabem que o iceberg não é no oceano, ele é gigantesco embaixo. Então, estamos tendo contato com a pontinha do iceberg de Boal. A pesquisa que vocês irão fazer sobre ele, sobre o teatro do oprimido, irá aprofundar o conhecimento de vocês sobre o artista. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Augusto Boal e, principalmente, sobre o que ele chamou de teatro do oprimido. Façam essa pesquisa, como surgiu, os artistas que participaram, as obras que foram compostas baseadas nessa linha de pensamento. Tá bom, meus amores? O ciclo fechou-se, começo, meio e fim. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Bom dia e uma ótima semana. Tchau.